Fala, filhote, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. Mitos e lendas, origens e significados, do Philip Wilkinson. Excelente obra sobre mitos e lendas do mundo inteiro. Tem mitos de todos os continentes, americano, africano, europeu, asiático, da Oceania. E agora vamos falar um pouquinho do mito dos primeiros Incas. Nos séculos que precederam a conquista espanhola do Peru, ocorrida no século XVI, os Incas construíram um grande império na Cordilheira dos Andes, situada no oeste da América do Sul. Os Incas tinham uma cultura oral sofisticada e sua mitologia conta muitas histórias diferentes sobre a origem do povo. Em todas elas figura um personagem ancestral chamado Manco Cápac. O mito. O deus criador chamado Conchiquiviracocha, ou simplesmente Viracocha, era uma das divindades mais importantes da mitologia inca. Na maioria das versões da história da criação, o deus surgiu das águas do lago Titicaca para criar uma raça de gigantes, mas não ficou satisfeito com suas criaturas e provocou um dilúvio, chamado Pachacuti, que as afogou. Depois disso, criou os primeiros seres humanos de seixos, que achou às margens do lago e deu a essas pessoas uma variedade de línguas, roupas e alimentos, espalhando-as pelo mundo. Alguns, porém, dizem que Viracocha mandou esses primeiros seres humanos para uma caverna, onde esperariam a hora certa para dela sair. Acreditava-se que a caverna ficava num lugar chamado Pacaritambo, Pousada do Amanhecer, que se situa a 25 km a sudoeste do local onde hoje é Cusco. Outros acreditavam que o nome verdadeiro do lugar era Tambotoco, Pousada das Janelas, porque os incas abriram 3 entradas cerimoniais na caverna natural. O surgimento, o chefe de todos os povos andinos, foi um homem chamado Manco Cápac, que vivia na caverna com 3 irmãos e 3 irmãs. Uma das irmãs, Mama Oclo, era também sua esposa. Juntos eles constituíram a família real inca e se tornaram os antepassados dos governantes incas de épocas posteriores. Um dia, um pequeno grupo de pessoas representando a nobreza inca saiu da caverna por uma de suas entradas. Outras pessoas, representando as classes mais baixas de camponeses e escravos, saíram pelas outras duas. Então foram fundadas as primeiras povoações incas. Cusco é a cidade peruana, capital dos Incas. Depois do lago Titicaca, Cusco e os arredores eram a região mais importante para a religião inca e abrigavam vários santuários e lugares sagrados. O Manco Cápac, como todos os governantes incas, o Manco Cápac era sempre associado ao sol. Alguns diziam que ele usou uma capa de ouro durante a cerimônia de chegada a Cusco. As pessoas e o deus do sol. Alguns dos que relataram esse mito original contaram uma versão diferente da história, na qual Manco Cápac e os outros incas foram colocados às margens do lago Titicaca pelo deus Sol Inti. A divindade deu a Manco Cápac um cetro ou bastão de ouro e instruiu as pessoas a viajar pela região, aconselhando-as a enterrar o bastão de ouro no chão. Todas as vezes que parassem para comer ou descansar, Inti lhes disse que, depois de viajar por algum tempo, chegariam a um lugar onde o bastão iria desaparecer completamente no solo ao ser enterrado. Isso indicaria que o solo era profundo e fértil. E Inti instruiu Manco Cápac a construir uma grande cidade naquele local. As pessoas seguiram as ordens do deus do sol e depois de vagar por algum tempo, chegaram a um lugar onde o bastão desapareceu no chão. Os Incas construíram sua capital, Cusco, perto desse lugar, e Manco Cápac tornou-se o primeiro governante do reino Inca. E assim começou as dinastias incas. O Viracocha. Os Incas acreditavam que, após criar os seres humanos, Viracocha permaneceu na terra para zelar por eles. A divindade disfarçou-se de mendigo e andava em meio aos Incas para fazer milagres e ensinar as pessoas como viver. Mais ou menos um Jesus aí, Mas a maioria das pessoas não viu o que o Deus lhes dizia e ele voltou de sua viagem à terra em lágrimas. Acreditava-se que um dia suas lágrimas causariam outro dilúvio que destruiria toda a humanidade. Olha só a história do dilúvio aqui também. É por isso que as máscaras que representam Viracocha muitas vezes mostram lágrimas brotando dos olhos do Deus. Máscara de ouro de Viracocha geralmente tem as lágrimas. Quipu. Os incas usavam um instrumento chamado quipu, feito de um pedaço de corda ou couro com nós para fazer os registros contábeis.
Machu Picchu, essa cidade inca no topo de uma montanha, é um local impressionante. Tem um templo de 3 janelas, talvez recordando o surgimento dos incas de uma caverna com 3 entradas, como a gente viu na história aqui. O pote inca, os potes antropomórficos tinham formas de gente, né, seres humanos, às vezes mostrando cabeças de divindades, eram comuns na cerâmica inca. Os incas, embora não tenham desenvolvido a roda nem um sistema convencional de escrita, os incas tinham uma civilização altamente sofisticada. Eram excelentes artesãos em tecido e em cerâmica e também ótimos construtores, erigindo edifícios cujas paredes, feitas com enormes pedras encaixadas, não levavam argamassa, cimento. A grande rede de estradas construídas através do território dos Andes assegurou aos incas a possibilidade de criar um sistema de comunicação que manteve o Império unido. Os mitos reconhecem tanto o humilde quanto as margens do lago Titicaca, quanto a aspiração a criar um vasto império sob os raios do deus Sol Inti. Pachamama, ou Pachamama, é a mãe da terra, a quem todos voltaremos um dia, diz a mitologia inca. Divindades do mar e da terra. Na mitologia inca, o mar e a terra eram duas deusas, duas mulheres. O mar era Mama Cocha, a mãe mar, a padroeira de pescadores e marinheiros. A terra era Pachamama, ou Pachamama, mãe do mundo, e uma divindade muito importante, sendo esposa de Inti, deus do sol. As pessoas sacrificavam lhamas em sua honra. Lhamas é aquele bicho que gosta. As histórias da mitologia inca mais recente relatam que Pachamama, ou Pachamama, casou-se com Pachacamac, o deus do fogo e da chuva, e que juntos eles criaram as estrelas, o sol, a lua e o mundo. Pachamama, ou Pachamama, a mãe da terra, era vista como uma figura de fertilidade e representada como uma mulher nua, pelada. Um sacrifício ritualístico de lhamas, criaturas da deusa, foi feito antes que os incas entrassem em Cusco. Garcilaso de la Vega, filho de um conquistador espanhol e de uma princesa inca, Garcilaso de la Vega, que viveu entre 1539 e 1616, passou a maior parte de sua vida adulta na Espanha, mas defendeu incansavelmente a cultura do povo de sua mãe. Em 1609 publicou os Comentários Reais, nos quais descreveria a cultura e modo de vida incas. Um segundo volume, 8 anos mais tarde, relatou a conquista dos incas pelos espanhóis. Seu retrato da vida inca é inestimável porque provém do contato direto com a cultura daquele povo, embora o relato de crenças e práticas religiosas incas pareça ter sido distorcida pelo ponto de vista cristão de Garcilaso. É o Garcilaso de la Vega, né? Então esse é um pouquinho dos primeiros incas, da mitologia inca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Vamos falar aqui, né? A máscara de ouro de uma múmia peruana, os chimus, instalados no século XII ao século XV, no norte do Peru, faziam máscaras mortuárias de ouro, o suor do sol, eles chamavam ouro de suor do sol, para colocar sobre o rosto das múmias de indivíduos importantes. Eles também mumificavam, né, as pessoas importantes, assim como no Egito. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.